Olá pessoal, a partir de agora eu gostaria de mostrar para vocês como podemos gerar gráficos a partir de nossos dados armazenados em nossas planilhas para termos uma representação visual dos nossos números. Assim, eu já trouxe para vocês uma pequena planilha para demonstração que tem a previsão de receita para os cursos de 2014 aqui na Universidade Federal de Alfenas. São dados hipotéticos, não são dados reais. Com base nisso, eu vou aproveitar e tentar gerar um gráfico a partir desses dados, para que assim eu consiga enxergar tendências ou até fazer um contraste melhor entre os dados de cada curso e assim facilitar a visualização e tomada de decisão tão importante em qualquer órgão, não só público como também privado. Assim, para criarmos um gráfico, inicialmente eu vou clicar em alguma célula vazia aqui, pois o gráfico a ser inserido vai ser inserido mais ou menos na vizinhança de onde eu cliquei. Não é uma regra, mas de qualquer forma eu posso tentar colocar o gráfico, seria o ideal tentar colocar o gráfico numa posição já vazia inicialmente para não sobrepor, por exemplo, os dados da minha planilha. Uma vez posicionado o cursor, eu posso selecionar ou na barra de ferramentas esse ícone de gráfico, ou posso vir no menu inserir e selecionar a opção gráfico. Foi aberto um assistente para mim, observe que ele meio que sobrescreveu um dado ali, mas não vai ter importância não, porque nós podemos depois movimentar esse gráfico à vontade. Na primeira tela do meu assistente, eu posso escolher qual é o tipo de gráfico que eu vou usar. E conforme vocês podem ver, existe uma série de gráficos pré-definidos que nós podemos gerar. Cada um é adequado a um determinado tipo de problema. Foge um pouco do nosso escopo analisar gráfico por gráfico, principalmente pois alguns gráficos são muito específicos de algum nicho de mercado. Por exemplo, gráficos para mercados tipo candlestick, que são gráficos usados no mercado financeiro, em bolsas de valores e assim sucessivamente. A ideia aqui é mostrar pelo menos como gerar um tipo de gráfico, mas se você quiser gerar outros tipos, o processo é similar. Basicamente, os dois primeiros gráficos, nós temos os gráficos de coluna e o gráfico de barra, que são muito similares. A diferença básica é que um é na horizontal e o outro é na vertical. Nós temos o nosso famoso gráfico de pizza, que consegue exibir, que é ideal para quando nós temos série de dados, queremos exibir porcentagens, por exemplo, da população que tem tal predileção por um presidente A, ou por um presidente B, ou por um candidato C, coisas desse tipo. Nós temos gráficos de área, gráficos de linha, temos gráficos de dispersão X e Y, que são bons para comparações entre diferentes conjuntos de dados. Posso inclusive ter gráficos mistos, onde eu posso inserir mais de um tipo de gráfico dentro do mesmo gráfico sendo criado, e assim sucessivamente. Para as nossas demonstrações, o gráfico de coluna vai ser suficiente. Posso inclusive aplicar estilos, se eu quero ele empilhado, com a porcentagem sendo empilhado, lógico, tudo é 100%, mas aqui você vai ter proporções de acordo com os seus dados. Mas vamos criar um gráfico normal inicialmente. Vamos colocar uma aparência 3D para ele ficar, na minha opinião, um pouco mais bonito. E observe que, à medida que você vai selecionando aqui, se você for observando, já vai sendo feito um preview, uma pré-visualização de como o seu gráfico vai ficando. Se eu desmarcar alguma coisa, observe que já ele muda. Se eu colocar aparência 3D, eu acho que fica mais bonito, né? Igual vocês podem ver. Tá, então aqui acho que tá legal. Vamos fazer um gráfico em coluna, por exemplo, um estilo normal, aparência 3D, no formato de caixa. Porque eu tenho outros formatos, né? Cilindro, cone, pirâmide e assim sucessivamente. Eu acho que o de caixa é o mais usual. No próximo passo, eu tenho que escolher um intervalo, ou seja, o meu gráfico vai ser gerado a partir de quais dados? Onde esses dados estão presentes na minha planilha? Eu posso muito bem digitar aqui, planilha 1, A13, e colocar aqui na mão o intervalo dos meus dados e coisas desse tipo. O A13 é porque é onde eu estou selecionado. Mas observe que em vez de fazer na mão, eu posso inclusive selecionar essa opção aqui. Ele vai fechar momentaneamente o meu wizard. E agora eu posso selecionar o range, os valores que eu quero. Se eu quero que apareça também os rótulos, tipo quais são os cursos, quais são os anos também, é interessante então selecionar, além dos dados, que são essas colunas e linhas aqui, essas células aqui, é interessante também selecionar também as colunas, as linhas e colunas contendo os cabeçalhos dessa minha planilha, para que eu possa assim ter também os labels gerados automaticamente. Então, não vou precisar selecionar o total, acho não. Vou selecionar só os anos e os cursos.
Observe então que foi feita uma seleção automática para mim nessa planilha, que vai da célula B5 até o E10. Da B5, que é onde começa o curso, até a E10, que basicamente vai ser esse último valor aqui para o curso de terapia ocupacional no ano de 2014. O mais interessante, de novo, notando, observe que já vai sendo feito um preview para que você possa ir visualizando como está ficando o seu gráfico. Eu não gostei muito, por exemplo, do nome dos cursos aqui embaixo, não ficou muito visível, pois os nomes são muito grandes. Talvez os nomes dos cursos fosse mais interessante ficar aqui, nesse eixo, e aqui eu ficasse com os anos. Eu posso muito bem inverter isso aí, é só colocar a minha série de dados em linhas. Observe, agora ficou melhor, né? Ficaram a legenda do lado direito aqui, e aqui a legenda dos anos embaixo, ficou bem mais visível na minha opinião. Nós vamos manter a primeira linha e a primeira coluna com rótulo, pois na primeira linha que nós tiramos os rótulos 2002, 2013 e 2014. E é na primeira coluna que nós tiramos os rótulos ciência da computação, física, etc, 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 que vocês estão vendo aqui. Então, se eu selecionar, observe que eu mudo completamente, eu não quero isso. Acho que do jeito que foi colocado já está bem interessante, vai me atender. Selecionando o próximo, aqui eu tenho uma possibilidade, caso eu queira personalizar. Vamos supor, por exemplo, que eu esqueci de selecionar alguma linha, alguma coluna. Posso muito bem vir aqui, adicionar ou remover. E, na medida que eu adiciono, eu vou justamente poder configurar para que esses dados também apareçam no gráfico. Só para efeito de curiosidade, por exemplo, ciência da computação, ele é o B6. B6, ciência da computação, exato. Os valores para a ciência da computação estão entre C6 e E6. C6 e E6. Exatamente, são os valores da ciência da computação. Então, se você esqueceu algum, você pode usar inclusive esse wizard aqui para poder fazer essa adição normalmente. Não esquecemos nada, vou para o próximo. Aqui eu vou poder escolher personalizar alguns metadados acerca do meu gráfico, né? Vamos colocar um título para o meu gráfico, por exemplo, receitas no triênio, e vocês podem ir acompanhando que vai sendo atualizado automaticamente o título do meu gráfico, na medida que eu vou digitando. O subtítulo vai ser entre 2012 a 2014. No eixo X, eu vou ter, são os anos, e no eixo Y, são os valores em reais. O eixo Z é um gráfico 2D, não tem. Posso inclusive mostrar se eu quero manter essa legenda ou não. Se eu desmarcar, eu tiro a legenda, mas eu acho que é legal deixar a legenda, né? Posso inclusive posicionar ela à esquerda do gráfico, a legenda à esquerda do gráfico, à direita, é onde estava, em cima, ficou legal também. Não ficou tão legal, né? Embaixo, não. O que eu gostei mais foi a direita mesmo, então eu vou deixar esse gráfico aqui à direita. Acho que está legal, vou concluir. Uma vez que eu concluir, eu posso selecionar qualquer célula aqui da planilha. Quando eu clico em cima do meu gráfico, são feitas minhas bordas, meu cursor muda para esse formato onde eu posso clicar, segurar e arrastar para reposicionar o meu gráfico no lugar que fique mais conveniente para a visualização. Posso inclusive passar o cursor do mouse nas extremidades do gráfico para essa seta mudar para esse formato de seta nos dois sentidos. Clicando e segurando com o botão do mouse, eu posso arrastar para, entre outras coisas, redimensionar, por exemplo, meu gráfico, caso esse seja o meu objetivo. Pronto, meu gráfico já foi gerado a partir dos meus dados existentes na minha planilha. Automaticamente eu consegui gerar os dados. Na sequência, nós vamos mostrar como podemos fazer alterações em cima desse gráfico gerado.